Olá, eu sou André de Paiva Toledo, professor da Escola Superior Dom Helder Câmara e diretor do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Quando falamos em direito do mar, nós temos que entender o direito do mar como um ordenamento jurídico internacional que pretende regular a utilização por parte dos estados que compõem a sociedade internacional do espaço marinho. As utilizações possíveis do espaço marinho que temos percebido ao longo da história são de dois eixos, de duas estruturas distintas. As utilizações para navegação e as outras utilizações. Então, historicamente, o mar foi sempre tratado como um estratégico espaço de circulação de embarcações, de navegação, seja superficial, seja submarino, o que permitiu o desenvolvimento de um importante arcabouço jurídico internacional relativo à navegação, mas com o desenvolvimento tecnológico, o mar passou a ser visto internacionalmente como um espaço estratégico também para outras utilizações, especialmente fundadas no aproveitamento econômico de recursos naturais. Quando falamos de recursos naturais marinhos, lembramos que há dois grandes grupos, os recursos não vivos e os recursos vivos, os recursos minerais e os recursos biológicos. Apesar de essas duas classificações não serem exaustivas, não serem suficientes para tratar de tudo o que é possível em termos de utilização dos elementos naturais do mar com uma finalidade econômica, nós podemos separar esse grupo em duas grandes espécies, os recursos biológicos e os recursos não biológicos. No que diz respeito aos recursos biológicos, o sistema jurídico internacional marinho ele vai se fundar ou ele vai tratar dessa utilização levando em consideração uma repartição dos espaços marinhos em três dimensões. A dimensão territorial, que é composta pelas águas interiores e mar territorial, a dimensão de jurisdição nacional, que é composta pela zona contígua, zona econômica exclusiva e plataforma continental. Nessas duas dimensões, territorial e de jurisdição nacional, evidentemente, como o próprio nome indica, o Estado costeiro tem um protagonismo no que diz respeito à regulação do acesso e da utilização, da exploração e aproveitamento econômico de recursos biológicos que ali se encontram naturalmente. Então, nós temos essa dinâmica de valorização do papel do Estado costeiro. Mas há espaços marítimos que não são territoriais nem de jurisdição nacional, são os espaços internacionalizados, basicamente o alto mar, que é a coluna d'água para além da zona econômica exclusiva, e a área ou fundos marinhos, que são os fundos marinhos para além da plataforma continental. Por isso que se utiliza o termo para além da jurisdição nacional, quando falamos da biodiversidade marinha, porque o que há para além da zona econômica exclusiva é alto mar, e o que há para além da plataforma continental é área. E desta forma, os espaços internacionalizados estão para além dos espaços de jurisdição. Como se utiliza a biodiversidade para além da jurisdição nacional? Essa é uma pergunta importante que tem sido respondida ao longo do tempo. Então nós temos o regime jurídico do alto mar, que é um regime jurídico típico da liberdade de ação. Existe o princípio da liberdade do alto mar, e essa liberdade não apenas de navegação, mas liberdade de utilização de recursos e a obrigação de conservação desses recursos. Então todos os estados, mesmo aqueles sem litoral, têm o direito de ter acesso ao mar e, consequentemente, exercer a liberdade de utilização do alto mar. Os recursos biológicos encontrados em alto mar são, consequentemente, resnúrios. Na verdade, não há qualquer vinculação desses recursos com um determinado estado ou organização internacional. E por serem resnúrios, eles podem ser livremente apropriados por qualquer embarcação de qualquer bandeira. E aí se coloca uma discussão importante sobre a conservação desses recursos, na medida em que qualquer estado ou qualquer embarcação arvorando qualquer bandeira possa livremente utilizar os recursos biológicos do alto mar, há uma grande preocupação no que diz respeito à sua conservação. E por esse motivo, a Convenção de Montego Bay, que é o principal tratado internacional sobre o direito do mar, vai impor aos estados da bandeira a obrigação de aproveitar o alto mar, garantindo assim a liberdade de utilização, sem colocar em risco o aspecto da conservação. Então a utilização tem que ser feita sempre de maneira sustentável. O grande problema é que muitas vezes não há uma coordenação entre os diversos estados da bandeira.
Então, o direito do mar ele vai impor a obrigação de cooperação, estabelecendo que os estados que eventualmente aproveitem dos recursos biológicos do alto mar devem necessariamente cooperar entre si, de modo a criar mecanismos, estruturas, acordos internacionais em que se prevejam os direitos e as obrigações desses estados no que diz respeito à conservação dos recursos biológicos ali encontrados. Num segundo momento, numa segunda dimensão, temos os recursos biológicos da área. A área são os fundos marinhos internacionalizados e, de acordo com a mesma Convenção de Montego Bay, são patrimônio comum da humanidade. E, consequentemente, são geridos por uma autoridade internacional que fica sediada em Montego Bay, na Jamaica, que é a Autoridade Internacional para os Fundos Marinhos, e essa autoridade tem a competência, tem a responsabilidade internacional de fazer a gestão dos fundos marinhos. A grande discussão que se tem em relação à proteção e utilização sustentável da biodiversidade dos fundos marinhos concerne ao fato de que na parte 11 da Convenção de Montego Bay está expresso que os recursos da área são os recursos minerais e os recursos biológicos não são mencionados nesse ponto da Convenção, o que gera a discussão sobre a competência ou incompetência da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos para fazer a gestão dos recursos biológicos que ali se encontram. Apesar de não haver menção expressa no que diz respeito à possibilidade de controle e gestão desses recursos biológicos, a autoridade internacional tem responsabilidade no que diz respeito a garantir a preservação do meio ambiente marinho. E, consequentemente, nós temos a possibilidade de sustentar que, em razão da obrigação de conservação ambiental, a autoridade internacional poderia, sim, se entender competente para regular o acesso e, consequentemente, a utilização dos recursos biológicos ali encontrados. Mas, de qualquer maneira, é um ponto de discussão, é um ponto muito interessante. As Nações Unidas estão, inclusive, discutindo a necessidade de se formular um novo tratado especificamente sobre o tema, o que demonstra que, apesar do que temos aí em vigor, muitas dúvidas ainda persistem.